Bom dia a todos. É, Novamente aqui na sede da SEDAI, esse bonito espaço aqui no Rio de Janeiro. Estamos, então, no segundo evento do Diálogos Estratégicos, promovido pela AESB. E eu gostaria, então, de dar as boas-vindas novamente, dar as boas-vindas a quem nos assiste pelo YouTube e explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica hoje do evento, né? Nós temos aqui conosco, né, o nosso anfitrião, o presidente da SEDAI, a quem eu já agradeço a esse espaço, né, por nos receber aqui, Aguinaldo Balon. Nós temos Neuri Freitas, presidente da CAGES e também da AESB, e que vão conosco, então, conversar a respeito da situação econômica, então, das companhias de saneamento e dentro aí desse mapa de navegação da macroeconomia, nós temos então a ajuda, o apoio de Silvia Matos, que é a coordenadora do Boletim Macro, que é uma publicação mensal que traz aí as perspectivas macroeconômicas, que é a produção do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Inicialmente, então, nós vamos ter uma apresentação de cada um dos palestrantes e depois temos então o debate para o qual eu convido a plateia aqui a fazer perguntas, e quem está nos assistindo pelo YouTube também pode fazer sua pergunta através da plataforma, que a Rayana aqui ela vai ter uma ajuda, um apoio aí de peso, vai passar para a gente as perguntas, e a gente então vai poder enriquecer o debate, então, também com essa presença da plateia que está aí em casa, que não está aqui no caloroso e calorento Rio de Janeiro aqui conosco. Bom, então, inicialmente, eu passo a palavra para o Aguinaldo, agradecendo novamente, né, o espaço e a oportunidade de fazermos esse evento aqui, e para fazer, então, as suas primeiras observações da situação, então, econômica da SEDAI, quais foram o balanço, né, dos últimos anos, especialmente depois desde 2001, né, quando teve esse giro, né, de várias concessões, de toda a estruturação da companhia. Como está a companhia hoje? Quais são as perspectivas para este ano? Muito obrigada. Bom dia, Solange. Obrigado pela apresentação. Bom dia, Neuri. Obrigado por trazer o evento aqui para a SEDAI. É um imenso prazer que a gente recebe aqui esse debate. Acho que esses diálogos são sempre importantes para que a gente troque experiências, entenda como o mercado de saneamento e as empresas vêm atuando, a experiência comparada e o entendimento dos problemas pelos quais o setor passa, os desafios que a gente tem o que cada empresa em cada região do país, seja ela privada, pública, mista, ou em regime de concessão, ou em parceria público-privada, esses modelos eu acho que contribuem para a gente ampliar o nosso leque de opções. Cumprimentar a Silvia Matos, que também está aqui debatendo com a gente, vai poder enriquecer um pouco, trazer uma conotação e uma leitura um pouco mais técnica e econômica a partir dos dados que a gente vem trazendo para cá e vamos poder, eu acho que, dialogar um pouco sobre esse panorama mais geral. E aí, começando um pouco e falando sobre a SEDAI, nós passamos por esse processo de concessão em 2021 e 2000, terminando de acontecer em 2022. E a SEDAI ela deixa de atuar na área de distribuição de água, captação e tratamento de esgoto na região metropolitana e em boa parte das cidades do interior, e passa a produzir e a se concentrar primordialmente na captação, tratamento e fornecimento de água às concessionárias. Aos 4 blocos aqui na cidade, nas cidades que compõem a região metropolitana. Nos 3 primeiros anos, foi contratualizado um take or pay, que é um fornecimento com uma demanda contratada por parte desses blocos, porque nesses 3 primeiros anos é o momento em que as concessionárias estão se estabelecendo em cada uma em seus blocos, entendendo a dinâmica e começando a enfrentar o desafio de diminuição de perdas. Então, o corte que foi feito lá no edital de licitação era para que as empresas elas atuassem e fornecessem com uma demanda próxima daquela que a SEDAI fornecia à população
nestes blocos da região metropolitana. E pós esse período de 3 anos, após instalados macromedidores em todas as áreas, macromedição na saída do nosso sistema e na entrada de cada subsistema das concessionárias, a gente passa a ter, ou passaremos a ter uma demanda contratada a partir da expectativa de distribuição por parte de cada concessionária. Então, para a gente aqui na SEDAI, nós passamos a ter um desafio também, porque nos 3 primeiros anos nós temos uma demanda já garantida, mas se aquilo que está previsto em contrato de fato acontecer, que era sair de uma perda de aproximadamente 60% a 65% em algumas regiões, em algumas áreas da região metropolitana, para o final, o período estabelecido de pós 8 anos chegar em 25% de perda, nós teremos uma diminuição significativa do consumo, da demanda de produção de água, porque haverá menos perda. E havendo menos perda, naturalmente você consegue distribuir mais água para a população. Então significa que ao final do dia, no final desse período, a tendência, a eficiência das concessionárias, ela resulta numa diminuição de fornecimento de água e diminuição de receita para a empresa também. Então, no nosso horizonte, está um planejamento que ele possa se conformar à estrutura e adequações na empresa para que ela vá se adequando à previsão de receita futura de uma determinada maneira, com uma possível diminuição de receita, porque nós vamos fornecer menos água. Então, para a gente, esse planejamento ele é crucial. Nós temos ainda, por parte das concessionárias, a gente ainda está estabelecendo essa relação com eles. O que a gente vem percebendo é que há uma dificuldade maior do que aquela que se pressupunha quando as concessionárias assumiram os serviços, no ritmo de diminuição dessas perdas. Por conta de como está conformado o território, de você ter muitas habitações subnormais, uma rede que requer manutenção. As perdas também não são só físicas, mas também tem perda, não é só vazamento, mas também ligações irregulares, em territórios que às vezes as concessionárias não conseguem chegar. Então, tem um outro lado que é, talvez aquela meta de chegar a 25% de redução, ela não possa ser alcançada no tempo que está dado. E aí, para a gente, é um desafio planejar qual que é a demanda possível, qual será a demanda contratada e necessária para abastecer a população, que no final do dia é o que é a nossa missão, tanto nossa quanto das concessionárias, garantir o fornecimento adequado e em quantidade suficiente de água, e ao mesmo tempo conseguir adequar o nosso sistema produtivo. E para isso a empresa vem passando por alguns desafios, né? A gente sai de uma receita líquida de aproximadamente 5, 6 bi de reais, e passamos a ter uma receita no ano, fazendo um corte aqui em 2022, de 3 bi. Então, a receita da SEDAI cai pela metade. Naturalmente, nós tínhamos um conjunto de funcionários alocados principalmente nas áreas de prestação de serviços direto à população, que é distribuição de água e coleta de esgoto, é onde a gente tinha maior concentração de mão de obra, e no interior também. E aí dialogar com essas realocações e aproveitar o melhor contingente de funcionários para o sistema de produção é um desafio que a gente vem enfrentando até hoje, né? De promover programas de demissão voluntária para aqueles funcionários que já estão num curso da vida, já contribuíram bastante com a empresa e que, de alguma maneira, já não têm a mesma força de trabalho daquela outra mão de obra que ainda tem condições de ter uma boa entrega, e a gente conseguir, neste conjunto, equacionar a expectativa de despesa e receita. Viemos adequando também aí custos de produção com produto químico. No ano passado, a gente promoveu os leilões de energia migrando para o Mercado Livre. Isso vai possibilitar que a empresa tenha, neste exercício agora, uma economia
prevista de quase 200 milhões de reais, o que contribui um pouco para o nosso resultado operacional. Nós fizemos um PDV e já vinham sendo feitos outros PDVs, o que também diminui o impacto na folha. Equalizamos o nosso sistema da SEDAI Saúde, que tinha um problema crônico ali de gestão de dívidas e de despesas inadequadas ao que se previa mensalmente. Então, foi equalizado e hoje a gente não tem nenhum passivo ali que precisa ser quitado. O passivo judicial da companhia ao longo dos 40 anos, ele vem num montante muito grande e no ano passado, para os senhores terem uma ideia, nós pagamos 650 milhões de passivo judicial. E aí, considerando como a SEDAI está estruturada, como ela se assemelha muito à administração central, ela produz serviço público, as ações são 99,99% na mão do Estado. Nós propusemos uma DPF no STF e conseguimos ter uma liminar, que foi apreciada inclusive no pleno do STF, concedendo à SEDAI a possibilidade de pagar as suas dívidas por precatório. Então, isso cria um espaço para a gente, para equacionar esse passivo judicial, seja trabalhista, tributário ou cível, nessa perspectiva de equacionar, chamar os credores, estabelecer algumas metas de desconto, para que no futuro a gente tenha uma situação financeira um pouco melhor. E com isso a gente vem conformando aqui a empresa essa nova estrutura que está dada. A perspectiva é que neste ano, ano passado ainda não, mas neste ano seja o primeiro ano após este início de período, deste novo período de concessão, que a gente consiga efetivamente apresentar um resultado operacional positivo, ou seja, tudo que a gente arrecada versus tudo que a gente tem de despesa operacional, a conta fecha no final do exercício. Muito obrigada, presidente Aguinaldo. Ótimo saber, né, assim, contextualizar o que é uma grande estruturação, de uma grande reestruturação de uma grande operação, né? Agora, então, senhor Neuri, gostaríamos de saber, então, um pouquinho mais da CAGES, quais são os desafios recentes agora, depois de uma grande reestruturação de PPP, né, estruturação não, uma grande PPP de saneamento, né, outros tantos desafios que a CAGES tem, e se também poderia dar, em linhas gerais, o que considera hoje um grande apanhado do que as companhias estaduais, né, que estão com a ESB, estão visualizando ou vislumbrando para 2024. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigado, Aguinaldo, por nos conceder aqui esse espaço, e é um espaço, inclusive, muito bacana, lindo. Obrigado por nos proporcionar, né, pela ESB e para todo o setor, esse debate. Silvia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Solange, a mesma coisa, né? Muito obrigado por mediar esse debate, já tivemos em outras ocasiões. Bom, falar de saneamento, eu faço isso praticamente todo dia, né? Até no dia que eu não estou na CAGES, ou no dia que eu não estou na AESB, é onde eu chego às rodas de conversa, que poderiam até ser outros temas, acaba sendo saneamento. Então, todo mundo quer saber, todo mundo tem alguma dúvida, pergunta sobre isso. E nesse contexto aqui de situação econômica das companhias, e aí eu vou entender aqui como companhias estatais, obviamente dentro do escopo mais amplo da ESB. Nós temos 24 associadas, temos empresas que são privadas, mas a grande maioria são empresas controladas pelos governos estaduais. E acho que aí já começa um ponto de debate, que é essa questão de você ter um sócio chamado Estado, né?
as unidades federadas. Isso já te traz alguns grandes desafios, porque você tem que fazer com que a companhia seja rentável, sabendo que seu sócio, que é aquele que pode te dar ah, algum suporte, alguma ajuda, ele também precisa cuidar da saúde ali assistencialista de hospitais, né? Precisa cuidar da segurança, que hoje é um tema muito sério, muito grave no país, educação, enfim. E um outro ponto que é muito tratado para nós no setor de saneamento é a questão tarifária, regulação tarifária principalmente, porque independente do modelo que a gente queira conduzir, e aí eu não entro no mérito de qual é o melhor modelo, porque eu acho que depende de cada estudo, de cada análise, eu acho que depende também da decisão de cada controlador, enfim, tem uma discussão sobre isso. E tem, eu acho que, eu gosto sempre de falar isso, uma vez eu li um artigo, eu sempre cito, do Kelman, ex-presidente da ANA, ex-presidente Gerson Kelman, né, ex-presidente da Sabesp, que ele falava que a gente precisava ter um novo pacto social. E eu acho que ele tem toda a razão. Tinha e tem toda a razão. Por que um novo pacto social? Porque quando a gente está tratando de empresa, principalmente estatal, a gente tem muita discussão que é individual, que é local e que não se pensa de uma forma mais geral, né? Então, se a gente tem um debate dentro da empresa com o empregado, é sempre aquela questão mais particular, individual. Ou no município, você tem uma discussão ali mais regional, mais local, enfim, a gente teria que ter algo mais amplo. Na discussão do novo marco legal, se discutiu muito sobre uma nova legislação, se discutiu muito de ter mais recursos e novos, né, operadores de serviço. Esse momento passou, mas eu acho que muita coisa ainda ficou pendente, né? A gente, dentro desse pacto social que a gente precisava ter, muita coisa ficou pendente. Então, do ponto de vista de regulação, ainda temos diversas pendências, né? A Agência Nacional de Águas ainda não saiu com todas as resoluções que são necessárias para o setor e o tempo está correndo. Então, aquela ampuletazinha do tempo está passando. 2033 vai chegar e a gente tem que trabalhar sem ter tudo pronto, sem ter uma regra adequada para tudo. Obviamente que a gente mudou a legislação do setor de saneamento, mas não mudou nada sobre regras de captação de recursos, bancos oficiais, como fomentar o setor e dar celeridade. A gente não mexeu em nada de licenciamento ambiental, e tudo que a gente vai fazer precisa de licenciamento ambiental e é sempre muito moroso, muito demorado. Então, assim, para quem é estatal, a gente tem uma legislação específica para contratar, para licitar, e não se falou em nada disso. E se a gente pegar um histórico do país, e eu volto até 2014, 2013, 2014, que foi a época da Copa do Mundo, vamos fazer Copa do Mundo, legislação específica para a Copa do Mundo, para fazer obra para atender a Copa do Mundo. E a gente teve uma discussão grande sobre o setor de saneamento para se chegar na universalização, e esse tema não foi discutido. O tema principal de captar recurso não foi discutido. Hoje, inclusive, o próprio tema de parcerizar com o privado, que eu acho importantíssimo, lá no momento anterior ficou meio que uma disputa, né? E eu acho que não era a melhor situação. Na verdade, o que a gente precisa ter é todo mundo convergindo para o mesmo resultado. Obviamente, cada um dentro da sua particularidade. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um modelo, e inclusive é um modelo similar ao que a gente vê em Portugal, né, que são empresas de alta e de baixa, em determinada situação, ou seja, empresas que entregam água no atacado, aquelas no varejo, que fica na distribuição. Portugal tem muito isso. Em Alagoas, a gente tem o mesmo modelo. No Ceará, nós fizemos PPP, ou seja, concessão administrativa, em que o privado fica com uma relação direta com a concessionária e não com o cliente. Também é um modelo, como teve a Compesa
no passado, como outras empresas já também fizeram. Corsan, antes de ser vendida, lá no Mato Grosso do Sul, nós também tivemos várias PPPs, né, no Paraná, no São Paulo, enfim. São diversos modelos que a gente está sempre buscando para se chegar na universalização. E sabendo de toda essa problemática social, que o Aguinaldo falou bem, que a gente tem em todas as cidades, né? Principalmente nas capitais, nas regiões metropolitanas, e isso dificulta bastante. Mas, especificamente, tudo funcionar, a gente precisa ter, pelo menos, uma regulação adequada, uma tarifa adequada. Então, quando a gente fala, eu vou parcerizar com o privado na condição de companhia, se eu não tiver resultado, o privado não vem. Porque o privado quer garantia. O privado quer receber. Obviamente, igual a qualquer um de nós, quando a gente investe em alguma coisa, a gente quer o retorno, quer receber, quer ter a garantia. Então, o setor privado é natural que seja assim. Se você vai pegar dinheiro num banco para fazer investimento, você tem que ter resultado. Se você não tiver resultado, você não pega dinheiro, né? Tem até aquela condição que todo mundo brinca, ou seja, quem mais precisa de dinheiro não consegue pegar dinheiro porque não tem condição de pegar o dinheiro. Você precisa estar muito bem para poder pegar o dinheiro. Porque quem está lhe emprestando o dinheiro quer o mínimo de garantia possível. Então, hoje, para as companhias de saneamento, eu acho que a gente tem que focar bastante nessa questão de regulação para ter a tarifa mais justa possível. E, obviamente, a gente precisa fazer um dever de casa. A gente precisa buscar eficiência. E aí, buscar eficiência nas companhias estatais depende de todo mundo. Depende dos empregados colaboradores, depende da diretoria, depende do Estado, depende de muita coisa. E alguns pontos que são muito batidos e já muito tratado e divulgado, o Agnaldo falou bem agora há pouco, redução de perda d'água, como reduzir esses passivos trabalhistas tributários, né? Às vezes muito cíveis decorrente de alguma outra situação na empresa. Energia elétrica, matriz de energia elétrica, né? Tentando diversificar para buscar alternativas que sejam mais baratas, para no fim a gente ter o resultado. Tendo o resultado, a gente pega dinheiro, chama parceiro, faz o saneamento e chega na universalização. Não tendo resultado, é muito difícil. Aí você precisa realmente pensar outras alternativas. Porque no fim, e eu tenho dito isso, independente de ser público ou privado, tem que dar resultado. Obviamente que o público se contenta em não dar resultado, e aí você começa a ter companhias com muitas dificuldades. Coisa que no privado isso não pode acontecer. O privado precisa dar resultado, que precisa ter esse retorno. O Estado, às vezes, se contenta em ter uma instituição e não fazer com que essa instituição dê resultado. No fim, tem uma conta grande para o próprio Estado, ou seja, para a própria população. No fim, quem paga tudo é a sociedade, seja por uma tarifa, por tributo, por alguma outra situação de contribuição. Então, acho que dá para a gente conversar aqui um pouquinho, Solange, sobre principalmente a regulação tarifária, econômica e eficiência das estatais. Obviamente, entrando um pouquinho nessa parcerização com o setor privado, que eu acho fundamental. Muito obrigado. Importante. Lá na ESB mesmo, a ESB, eu aprendi, porque eu estudo, né? A gente aprende bastante lá no material que a ESB deixa disponível no portal deles, principalmente de uma série chamada Universalizar, onde eles buscam, através de estudos técnicos, através de artigos, demonstrar, inclusive, uma coisa que o presidente Neuri Freitas mencionou agora, né? Ou seja, os diversos arranjos possíveis, até com os privados, para cada situação, né? Para cada situação de cada empresa, para cada situação de cada região. Só que a gente precisa, nada vai para frente sem a economia que faz a roda girar, né, Silvia? E quais são as perspectivas, então? Conta para a gente. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui hoje, nesse espaço, como todos disseram, realmente é um espaço muito interessante, acolhedor, para debater um tema que é difícil, né? Eu acho que a saneamento é um tema que, apesar da importância, ele é muito pouco
ainda, né, colocado como, né, o presidente Neuri disse, né, temos um pacto para o saneamento. E isso eu estou falando eu como macroeconomista, né? Então, acho que é interessante aqui, né, por isso que é tão importante, eu digo já há pelo menos há uns 2 anos, nós temos, né, nos debruçado mais nos gargalos do crescimento econômico do Brasil, né? Claro que a gente sempre fez esse trabalho de uma maneira um pouco mais distante, mas quando a gente vai olhar nos detalhes, a questão do saneamento volta. E isso, acho que da minha fala, eu queria muito colocar isso, e ouvindo, né, enfim, Neudio Freitas, com toda essa experiência, né, com essa longa experiência trabalhando, né, no setor e aprendendo também com a ESB, com a CAGES, e também agora, né, a gente espera aprender cada vez mais também com, acho que a experiência da SEDAI, né, de entender como a gente pode ajudar no debate, né? Porque muitas vezes o debate fica localizado e a gente precisa, né? Eu acho que essa parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com o Instituto Brasileiro de Economia, é dar ainda mais visibilidade a esse tema. E aqui na minha fala inicial, né, aproveitando um pouco alguns pontos que foram colocados, eu queria colocar um pouquinho antes, né, uma fala inicial, da importância do saneamento quando a gente está falando de desenvolvimento econômico, porque muitas vezes, né, quando a gente está falando de desenvolvimento econômico, crescimento econômico, a gente pensa muito em alguns aspectos, né? É muito colocado isso, verbalizado, sem dúvida, né, um país que vai crescer mais ou menos depende, né, de educação, capital humano. Eu acho que isso já está muito bem solidificado no debate público, né, tanto que tem pacto pela educação, né, a gente, todo momento, né, há um tema que está, né, no debate, porque sim, sem dúvida, esse é um pilar importante para crescimento econômico, e isso é um dos gargalos do Brasil. Quando a gente compara com outros países, a gente consegue, né, entender que o Brasil poderia ser muito mais, um crescimento, né, muito maior, ter uma PIB per capita maior se nós tivéssemos há muito tempo já investido em educação de qualidade, porque isso é um do motor de crescimento. Mas tem um outro, né, aspecto do crescimento que é o investimento. E isso é muito interessante, porque quando a gente olha investimento, a gente pensa muito, né, investimento em infraestrutura, porque o Brasil, quando a gente olha no quesito infraestrutura, né, isso já há muitos anos, desde os anos 80, os investimentos são muito baixos e ineficientes, e insuficientes, né, para repor, né, o estoque que a gente diz, né, de infraestrutura no país. E toda vez, né, que a gente tenta crescer muito rapidamente, a gente percebe gargalos, né? Então, tem gargalos que ficam mais óbvios, né, como gargalos de logística, rodovias, portos, aeroportos e energia. E nós vimos, né, que quando nós batemos nesses gargalos, nós fomos atrás e tentamos achar novos modelos, né? Então, a gente avançou muito em alguns aspectos da infraestrutura, mas, infelizmente, tem um aspecto da infraestrutura do Brasil que ficou muito atrás, que é a questão do saneamento. Acho que agora, a gente, depois, né, dessa questão do marco legal, ele começou a ganhar mais protagonismo. Mas a questão é que o saneamento cria-se, né, uma visão, né, de uma, infelizmente, né, muito uma visão, às vezes, muito de conflito entre setor público e setor privado, e o saneamento é interessante quando a gente olha os nossos estudos, né, de comparação entre os países e infraestrutura, algo que é, digamos, pacificado, tá, gente? Eu digo isso pacificado, se você conversar com um economista mais ortodoxo ou mais heterodoxo, questão, né, toda a infraestrutura que tem uma externalidade, tem um impacto maior na sociedade, tem um retorno maior, é óbvio que tem que ter o setor público também atuando, porque é o que vai dar realmente, e o setor privado é incapaz de resolver todos os problemas. Eu digo isso porque se a gente olha dados, por exemplo, do Chile, que é considerado um país, né, há muitos anos, que teve, enfim, uma atuação muito maior do setor privado em infraestrutura, quando a gente olha saneamento, é muito meio a meio, né, a participação do recurso. Então, Chile, que é um país que, né, que as pessoas sempre gostam de olhar como, né, um ápice, né, de um país aqui na América Latina que seguiu políticas mais, digamos, ortodoxas, com mais capital privado, menos Estado. Na questão mobilidade urbana também, né, gente, quando a gente discute mobilidade urbana também isso aparece, mas saneamento está lá. Não há conflito, o Estado está presente, o Estado está investindo recursos, né? E é uma questão, né, do ponto de vista, né, eu digo teórico, de estudos do Banco Mundial, de todos os lugares, é aquele recurso que vai gerar o melhor impacto para a sociedade.
né? E a gente sabe, e aqui quando a gente fala de saneamento, né, não é só saneamento, é a qualidade da água e tudo mais, tem todos os efeitos positivos quando a gente diz, né, no retorno dos trabalhadores, né, tem impactos sobre o melhor desempenho dos trabalhadores, na educação, né, das crianças, da saúde, redução de gastos com saúde, ganhos de preços de imóveis, né? A gente pensa em regiões como aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, como lugares que a gente tem pouco acesso à água, né, ainda precário ou um saneamento ruim, e isso reduz o valor dos imóveis, né? É uma perda de riqueza das famílias que poderiam, enfim, estarem muito melhores se tivéssemos um acesso melhor de qualidade. Então, há diversos aspectos. Então, assim, eu sempre gosto de enfatizar, primeiro, que do ponto de vista, né, econômico, o saneamento deveria estar na primeira prioridade do investimento da política pública, como educação é, e saúde também é, mas saneamento deveria estar na mesma, digamos, no mesmo rol. Mas, infelizmente, né, a gente tem um momento do Brasil que não só a gente percebe um aumento, né, de preocupação com o saneamento, mas quando a gente vai olhar a magnitude dos recursos, né, disponíveis para o saneamento, eles são muito aquém do necessário, né? Eu acho que essa fala ficou muito clara, né, do Neuri. Em outros debates a gente tem, né, ouvido todos os números, os estudos, e quando a gente fala, né, a gente está no momento de momento, né, por exemplo, banco como o BNDES fazendo novos investimentos em infraestrutura. Quando a gente olha em termos de números, o saneamento ainda está muito reduzido, ou seja, sem dúvida o setor privado consegue, né, avançar nessas diversas modalidades, mas quando a gente olha em termos de montante necessário para atingir as metas, estamos ainda muito distantes. E acho que é o momento de tentar, né, reforçar ainda mais e de ressaltar ainda mais a necessidade, né, que é o melhor retorno para a sociedade quando pensarmos em investimentos públicos, né? Porque até estava interessante ontem no Valor, né, uma entrevista da diretora do BNDES, Luciana Costa, sempre preocupada com a questão de transição energética e tudo mais. Os números, né, do BNDES dos embolsos estão aumentando, acho que é uma coisa importante, porque temos gargalos em infraestrutura, né? E na própria matéria ali, pessoas que têm até uma preocupação, né, de quando esse investimento está sendo feito, sempre o saneamento é lembrado, né? Então, eu acho que eu acho que tem um consenso, né? O consenso ele existe, mas ainda falta o valor, né, enfim, de acesso a esses recursos. E é claro, eu acho que tem um debate muito grande aqui, importante, da capacidade das empresas poderem, né, acessar esses recursos e fazer os investimentos. Então, sem dúvida, tem uma discussão, né, importante de montantes disponíveis, né, para a gente gerar mais crescimento econômico, né, e de melhor qualidade. Eu acho que esse é um aspecto importante, porque quando você investe em infraestrutura, vai ter um impacto no investimento, vai ter um impacto em número de empregos. Isso a gente já sabe como outras obras de infraestrutura. A gente tem que olhar todas as outras externalidades, e essa agenda, eu gosto de dizer, é uma agenda, infelizmente, do século passado. A gente imagina que a gente ainda está muito carente, como também a educação, mas eu digo que o saneamento talvez, infelizmente, é o que está faltando ainda mais recursos, porque a educação tem recursos, né, disponíveis, saúde tem, é uma questão mais de eficiência, de melhor, enfim, uso desses recursos, mas o saneamento carece, né, bastante de recursos, e a gente pode tentar aprimorar aí o debate aí ao longo do tema, que eu acho que é de primeira ordem, então é um prazer aqui estar conversando com vocês hoje. Obrigada, Silvia. Já estão chegando perguntas, inclusive quem quiser interessados em fazer perguntas, é só levantar a mão aí, a gente chega até aí. Do pessoal do YouTube também, então a primeira vai para o Agnaldo. Agnaldo, eu acho que chamou muito a atenção essa questão do desafio de combater as perdas, né, na operação, que também faz parte, né, das metas do Marco Legal. A gente fica falando, né, de universalização de água e esgoto, mas às vezes esquece que existe uma meta lá definida também para as perdas, né? Então, tem uma pergunta aqui do Felipe Roberto, da Agência Tocantinense de Saneamento, querendo saber se vocês fixam, né, quanto mais ou menos é o
investimento para a redução de perdas, quanto ele representa hoje no investimento total de vocês, né? Aqui eu também acrescentaria uma outra pergunta, né? Quais foram as surpresas no meio do caminho que fizeram vocês constatar que esse desafio das perdas, ele seria mais complexo do que vocês imaginavam inicialmente? Lembrando que o desafio está posto para as concessionárias, né? Então não é mais uma atribuição, pelo menos no que diz respeito à região metropolitana do Rio de Janeiro, o combate ou o enfrentamento desse problema após o período de concessão. Então, os principais desafios que vêm sendo enfrentados, acho que quem tem condições de trazer essa experiência para a gente seria um debatedor aqui de uma das três concessionárias que estão na linha de frente, e aí tem condições de expor melhor. Porque a nossa sensação é que, como eu tinha dito anteriormente, que a conformação do nosso território é, especialmente por a gente ter territórios em que há muitas habitações subnormais, em áreas de favela, em áreas em que a gente tem um conflito de segurança, em alguns locais que são inacessíveis, obviamente que se para o poder público é difícil acessar esses espaços, para a concessionária ele se torna um pouco mais difícil ainda. Então, até a experiência anterior da SEDAI, pelo que a gente depreende também de outras concessionárias aqui no Rio de Janeiro, que, aliás, a gente vinha comentando um pouco antes de iniciar o debate, é um problema, todas as concessões de serviços públicos aqui no Rio de Janeiro, seja de telefonia, de energia elétrica, saneamento, elas são problemáticas, todas, de alguma maneira, precisaram ou estão numa espécie de revisão ou no divã com poder regulatório, porque o modelo pensado lá atrás talvez não levou em consideração essa conformação do território e as dificuldades que as operadoras têm em prestar o serviço, cobrar por ele e acessar algumas áreas que acabam demandando o serviço, consomem desse serviço, mas não têm a remuneração adequada. E aí, quando você faz o estudo inicial de onde apropriar este consumo e esta receita que acaba não vindo, você tumultua o ambiente porque você modela de um jeito, só que a execução do modelo é um pouco diferente. Óbvio, não quero também restringir os problemas da concessão a só a conformação do território. Tem outros problemas possíveis, mas um dos problemas que são centrais nesse debate das concessões em si é como lidar com áreas que não são acessíveis, com uma população que, por vezes, ela já é reconhecida por programas sociais do governo federal, e são beneficiadas por algum auxílio do governo federal ou dos governos estaduais e locais, mas que não são reconhecidas como consumidores e não têm uma tarifa adequada, ou às vezes mesmo o estabelecimento do que seria uma tarifa social, ela não corresponde ao percentual de renda que aquela população tem. E aí é um debate que a gente precisa fazer de qual é a capacidade de pagamento, qual é a capacidade que essa população de baixa renda e que acessa aos serviços públicos tem de custear por eles, e como é que o Estado, em última análise, pode participar melhor desta conformação. Acho que é um debate que perpassa o Rio de Janeiro, mas também todas as grandes capitais do país, porque, de alguma maneira, onde a gente tem aglomeração de pessoas com habitações subnormais, esse desafio está posto para todas as grandes metrópoles, né, e todos os grandes conglomerados de pessoas. Mas eu queria, só aproveitando um pouco o que a gente comentou aqui anteriormente, especialmente pela Silvia, em relação à capacidade de investimento do Estado, e a gente um debate um pouco que ele era subjacente às concessões de que a iniciativa privada ela teria melhores condições de fazer investimentos e de apropriar esses investimentos no saneamento e otimizar a agenda para cumprimento das metas, e que as empresas estatais, ou a maneira como a gente vinha fazendo esses investimentos enquanto Estado, eles não conseguiriam alcançar essa agenda. E aí a gente fez um recorte aqui numa pesquisa que ela não tem cunho científico, a gente considerou os dados de 2022,
porque são os dados disponíveis tanto nos balanços publicados pelas empresas, quanto os dados que a gente tem dos SNIs, e aí são os dados que a gente consegue até 2022 fazer um corte de como esses investimentos se comportam. Então, assim, é um pouco para gente enriquecer o nosso debate e aí a gente comparou as três maiores empresas. Não, na verdade, assim, não são, a gente não consegue fazer um desenho de todas as empresas estatais com participação majoritária do capital público nesse cenário, mas a gente pegou as três principais empresas estatais e essas empresas elas já têm um nível de governança, elas já têm um nível de segurança maior para o mercado por negociarem suas ações em bolsa, mas o controle continua sendo do Estado. Versus as empresas, as três maiores empresas privadas no país e como elas vinham se comportando até 2022 e qual é em termos de investimento, em termos de endividamento, como que elas suportaram aquele investimento maior em relação a essas empresas que, a rigor, são a nata das empresas ou as que têm melhor governança entre as empresas públicas versus as empresas privadas. E aí eu só pedi para o pessoal que está ali no controle do painel, para a gente apresentar o slide, que eu acho que fica mais fácil de ter a visualização dessa informação. Vocês podem colocar na tela, por favor? Pode passar. Pode passar, pode ir no. Aqui é um pouco a visão inteira do sistema, mas eu quero ir direto para a nossa tela. Pode passar também. Aqui um pouco o cenário de como é que até 2022 estava a concentração da participação de empresas públicas e privadas por população atendida. A gente percebe que a partir do marco do saneamento, ou do início de uma discussão mais acentuada em 2019, nós passamos a ter um número, começamos a ter um número maior de empresas privadas atuando no setor e também de uma regionalização ou municipalização dos serviços, porque a gente passa a ter um número de empresas maior no mercado. E de população atendida com a concessão do Rio de Janeiro, 25% mais ou menos da população total das empresas atendidas pelas empresas de água, hoje, ou no recorte de 2022, vem sendo atendida por 25 não, 20% da população vem sendo atendida por empresas privadas. Você pode, por favor, passar a próxima tela? Porque aqui eu não estou conseguindo. Pode passar para a próxima também, por favor, porque essa tela. Então vamos lá. Aqui, esse gráfico, ele traz um pouco a média de resultados das empresas, das três maiores empresas privadas, em relação a um indicador que é EBITDA, que é um pouco qual é o lucro que a empresa tem em relação ao desempenho que ela conseguiu ao longo desses 3 anos, de 2019 até 2022. E a gente tem uma grande empresa privada com 60% de margem EBITDA, e depois vem esse escalonamento em que a gente, com exceção dessa empresa, dessa maior empresa privada, que se alavancou bastante num período, a- as médias de resultado, elas são muito parecidas ali, quando a gente tirar uma média, tirando o desvio padrão da primeira, o comportamento delas em relação ao resultado EBITDA é muito parecido. Pode passar a próxima, por favor. E aí aqui me chamam, era o que eu queria destacar para o nosso debate, que são o nível de endividamento e o nível de liquidez versus EBITDA que a gente tem em cada setor. Então, se a gente pega as três naquele segundo quadro ali, as três maiores empresas privadas, elas têm um nível de endividamento maior, contra um endividamento menor das empresas públicas listadas em bolsa, que tem um nível de governança maior. E quando a gente olha os investimentos que são feitos pelas empresas privadas e pelas empresas públicas, a gente vê que na próxima tela tem um deslocamento.
Ou seja, que a gente depreende, né? Ainda que é um pouco para o nosso debate mesmo, não estou querendo afirmar nada, mas a gente começa a perceber que uma governança ou as empresas estarem listadas em bolsa, negociando suas ações e propiciando uma gestão mais eficiente, mais transparente e com melhores condições, permite às empresas privadas tomarem um maior financiamento para suas operações e automaticamente, ou como decorrência disso, com maior endividamento, propiciar um maior investimento para suas operações versus um endividamento menor das empresas públicas e mesmo assim, neste recorte das empresas públicas, o recorte que a gente faz são daquelas que já têm um processo de governança melhor e que dá mais segurança para o mercado privado. E aí, então, na verdade, essa provocação que eu queria fazer é o quanto a gestão nas empresas públicas, caso a gente tenha uma melhora no desempenho, a gente paute a gestão nas empresas públicas por uma maior eficiência, com maior transparência, com governança mais clara, com menor incidência do poder público sobre as decisões que às vezes tangenciando menos a política e tendo mais clareza do cunho técnico dessas decisões, o quanto a gente pode aumentar a performance das empresas públicas para que elas possam se apoiar no mercado, tomar um endividamento maior e, obviamente, com a garantia de que esse resultado pode acontecer e, e, e não necessariamente a gente precisa de ter um outro modelo, um modelo privado. Se o privado consegue ter uma eficiência na sua gestão, se a gente tem um corte de linha das empresas públicas de maior excelência, se aproximando, óbvio que ainda tem um delay, mas elas podem contrair um maior investimento, um maior endividamento também para propiciar esses investimentos. Será que a gente, ao fazer um debate mais sério de governança, de gestão das empresas privadas, talvez não seja uma solução para a gente acelerar essa agenda de investimentos e dos desafios que estão postos no marco legal? Era um pouco isso que eu queria. Perfeito, investimento dá para metro de conversa aqui, né? A gente, depois então eu quero voltar, mas até ali perguntar das perspectivas, né, de investimento para a operação da SEDAI hoje, né? Para captação, para tratamento de água, que aí é o foco da operação de vocês, né? Presidente Neuri Freitas, aí tem bastante conversa, né? Essa questão de financiamento tem bastante conversa. A gente, inclusive, recentemente, teve um artigo recente da revista Conjuntura Econômica, em que da edição de janeiro, em que dois economistas do BNDES fizeram um levantamento que, inclusive, foi comentado em evento de vocês, da ESB em Brasília, né, de como eles mesmos percebem a dificuldade, talvez, aumentaram os desembolsos para companhias de saneamento. Sim, mas exatamente para aquelas que já têm uma situação talvez mais bem equacionada e que não é disseminado aonde o déficit de saneamento está maior, né? Que era uma questão de equacionar. Eu gostaria de seu comentário. Eu gostei bastante aqui desses slides aqui apresentados pelo presidente Aguinaldo, inclusive porque na CAGES a gente sempre tenta se comparar com essas três públicas, né? Sabesp, Copasa e Sanepar. É público, inclusive esses números são públicos, a gente pode falar. Terceiro trimestre de 2023, até porque algumas estão saindo com as demonstrações contábeis agora, a gente ainda não tem o número consolidado de todas, mas até o terceiro trimestre de 2023, a Sabesp tinha uma margem EBITDA de 45%, e a Copasa estava com 60%, ou era 60% ou era 63%. Para uma empresa pública, é um número espetacular. Quem está nesse nível são algumas empresas privadas, né? Temos aqui as três, provavelmente o privado número 1, que tem 60% de margem, deve ser a EGEA. Ela até o terceiro trimestre de 2023, porque ela divulga essa informação, ela tinha uma margem de 63%. Então, é diferente na hora que você vai buscar financiamento com esse tipo de margem.
Obviamente que aqui entra um contexto geral, o Agnaldo falou alguns, mas a gente tem que ter uma melhor tarifa em cada área, uma melhor eficiência nas empresas e, obviamente, a menor interferência política possível, porque isso é uma realidade. Eu sou empregado da CAGES, eu entrei no concurso da CAGES no concurso de 2001. Já tem aí, entrei em 2003, já tem 20 anos que estou lá. Eu faço parte da diretoria da CAGES desde 2013, dezembro de 2012. Eu estou na presidência da CAGES desde 2015. E a grande dificuldade de todo esse tempo é tentar ter a melhor tarifa, o que é mais justo, dentro de uma resolução do que pensa o regulador e a melhor eficiência dentro da companhia. Tentamos ir aqui para o mercado. Aguinaldo, em 2019, a nossa ideia era fazer um IPO e ser a quarta empresa aqui a negociar suas ações na Bolsa. Obviamente não é simples. Depois eu fui, inclusive, num evento lá em Gramado, onde a Corsan estava querendo isso. E na ocasião eu cheguei lá, eu meio que joguei na minha fala um balde de água fria na turma lá. Vocês não vão conseguir. E de fato não conseguiram. Porque uma coisa é você já está, outra coisa é você querer entrar, e principalmente ainda naquele momento de turbulência. Como é que vai ser o marco legal? Como é que vai ser a regulação? Né? Em seguida teve uma pandemia e tal, ou seja, deu ruim para todo mundo, né? A gente tem aí um momento também de grande dificuldade em relação a tudo isso. Mas, obviamente, que se a gente tiver a melhor gestão dentro de uma companhia, isso já certamente vai trazer um ganho significativo. Mas não depende só disso. Só fazer a melhor gestão dentro da companhia não vai dar o resultado. A gente depende de externos. Aí depende do governo, aí depende da regulação, inevitavelmente. Um exemplo disso é que provavelmente as próximas revisões de tarifa que nós teremos aí nos próximos 10 anos vai ser por conta de aumento de tributo. Então, e isso vai interferir público e privado. O privado vai reequilibrar seus contratos e o público vai pedir aumento de tarifa. Porque a tributação em cima da receita de PIS e COFINS, que era 9,25, está indo para PIS, COFINS, ISS e CMS, 27,5%. De forma gradual, começando em 29, mas vai ter. Ou seja, ao invés de você ter melhoria tarifária para fazer investimento, você vai precisar ter melhoria tarifária só para pagar tributo. Vai prejudicar todo o setor? Entendo que sim. Setor privado está preocupado com isso? Tá. O público, mais ainda. Companhia de saneamento que hoje já tem uma situação difícil, se não conseguir a revisão de tarifa, vai piorar mais ainda. Então, por exemplo, os cálculos que nós temos na ESB é que, com esse aumento de tarifa, mais adiante, a gente vai precisar de um aumento, com esse aumento de tributo, desculpa, a gente vai precisar de um aumento de 18% de tarifa. Para pagar tributo. Não é para fazer investimento, é para pagar tributo. E aí você tem a necessidade, por outras situações, né, pela inflação ou para dar a rentabilidade, o custo de capital necessário aos investimentos que já foram feitos ou para pagar financiamentos, você vai ter outra demanda. Então você vai ter 18% mais alguma coisa. Imagine no Brasil a gente chegar numa tratativa de que vai aumentar 25% de tarifa em algum local. Eu vi uma cena dessa com a Enel lá em Fortaleza, no Ceará. A Enel é uma companhia de energia lá do Ceará e 2021 foi 22, a tarifa dela subiu em 25%. Nós tivemos, inclusive, audiência na Assembleia Legislativa sobre isso, teve CPI, para entender por que estava aumentando 25%. A CAGES, em 2021, ela aumentou, ou foi 22, 21, 22, aumentou em 15% a tarifa dela, em virtude de uma revisão que nós fizemos. Nós tivemos, inclusive, a OAB entrando com ação contra a CAGES para reverter esse aumento. Por isso que eu falo do pacto social.
Não cabe só a gente querer. Tem outros entes aí que precisam compreender que na forma que a gente vem atuando e tratando, não vai funcionar. A Silvia falou aqui da parte elétrica, que é uma demanda constante, e às vezes eu faço alguns comentários lá na CAGES. Agnaldo, eu digo assim, a gente tem que fazer um sistema de esgoto, mas eu tenho que botar geradores. Por que eu tenho que botar geradores? Porque a energia pode falhar a qualquer momento. Então eu tenho ali um serviço que eu dependo dele, mas eu sei que ele vai falhar. Aí eu tenho que aumentar o investimento no setor de saneamento, porque aquele que devia funcionar bem vai falhar. Aí eu trago uma deficiência de um sistema para dentro do setor de saneamento, e aí eu tenho que botar gerador. Botar gerador é investimento. Fazer investimento é remuneração desse capital investido, aumento de tarifa. Ou seja, tem um monte de situações que precisam ser tratadas. Hoje, por exemplo, com toda a problemática que a gente vive aí no setor elétrico, lá no Ceará, todo dia falta energia em alguma cidade. Todo dia falta água em alguma cidade no Ceará, pela falta de energia. Quanto custa isso? Né? Quanto eu estou deixando de entregar, de faturar, de gerar ali uma rentabilidade para a empresa? Então, assim, tem um aspecto no setor de saneamento, né, pelas suas externalidades e dependências, que precisa ser também trabalhado e tratado. Mas, pelo menos nós, enquanto CAGES, eu estou vendo que vocês aqui também, a gente olha para essas empresas. Porque se a gente tiver resultado, a gente faz. E a gente só fica bem se fizer investimento. Então, todo mundo fala em redução de perdas. Por exemplo, redução de perdas em Fortaleza, eu preciso gastar 650 milhões. Que é setorização, monitoramento, né, controle de pressões e tudo. 650 milhões. O que precisa para universalizar Fortaleza em esgoto é 2,5 bi. Então, a gente está falando aí, fazendo uma comparação, eu preciso para perdas de 25% do que eu preciso hoje para universalizar em Fortaleza. Se eu não investir, não vai reduzir perdas. Eu quero, vou melhorar a gestão, vou fazer isso. Não vai conseguir. É tipo rodar num carro velho. Ele vai quebrar, mesmo que você ande com cuidado. No dia que você trocar de carro, você vai conseguir andar melhor, sem gastar com manutenção, e aí esse é um ponto principal. Se você investir, você diminui despesa, porque você diminui manutenção. Se você investir, você diminui perda d'água, porque você não tem tantos vazamentos. Obviamente que a gente também tem que trabalhar fraude, né? Porque tem a outra perda, que é a comercial. Mas eu concordo, se a gente tiver uma melhor gestão, já começa a clarear muita coisa. Você pelo menos começa a enxergar o que precisa fazer para atingir os objetivos. Neuri, você tocou em dois temas que eu acho importantes aí, que é a questão da regulação e a questão da reforma tributária também, né? As duas aí, elas estão olhando a tarifa lá no final, no horizonte, né? Há algumas semanas atrás, o secretário extraordinário da reforma tributária esteve na FGV em um evento, e muita gente perguntando e preocupado exatamente dessa questão, por exemplo, de como vai ser regulamentada a reforma tributária, né? Se vai existir a presença, então, lembrando, né, que antes da aprovação final, esperava-se que o saneamento básico tivesse um tratamento especial de tarifa que equiparasse com saúde, né? Que me parece, ou nos parece, né, me parece justo, pensando naquilo que a Silvia, economista, gosta de falar de externalidade, né? O efeito positivo na saúde é exatamente o mesmo, né, em relação à produtividade, a um montão de coisa que a base também tem um ingrediente de saneamento aí nisso, né? E eles comentavam, por exemplo, que assim, olha, a gente inclusive precisa que nessas leis complementares esteja uma ajuda para a gente ajudar a regular isso, né? Porque existem companhias que elas têm que tratar com uma agência reguladora estadual, várias municipais, e todo mundo aí vai ter que trabalhar mais ou menos no mesmo passo para a gente não ser, para a gente conseguir fazer
equacionar essa situação, essa nova situação, né? Então, eu gostaria de mais comentários seus a respeito de onde está, a bola está quicando, onde, né? Tem essa questão da regulamentação, da ANA, quais são os elementos que são primordiais de se conquistar esse ano? Lembrando, né, essa questão de, por exemplo, do incentivo da conexão das pessoas à rede, né, de como fica uma tarifa social, ou seja, como é a agenda da ESB a respeito dessa regulamentação hoje? É, é tão difícil responder essas perguntas. Ontem, uma jornalista do Valor Econômico me fez umas perguntas difíceis, tipo essa, que obviamente não dá para a gente ter a resposta mais certeira, mas obviamente a gente tenta dar alguma ideia, né? Do ponto de vista de regulação, acho que a peça-chave em tudo isso é a ANA. Para mim, a ANA é fundamental para a gente ter a melhor regulação do país. No Brasil, a gente tem mais de 70 agências reguladoras. Então, quando você tem vários municípios, vamos imaginar, você é uma estatal que trabalha em vários municípios, e você tem mais de uma agência reguladora ali, você já começa a ter grandes dificuldades. Inclusive desse relacionamento, dos entendimentos, o que uma pensa pode não ser igual ao que outra pensa. Então, a ANA, para mim, vai ser papel fundamental nessas diretrizes. Principalmente essa que eu considero uma das principais, que é a tarifária. Obviamente que você vai ter que entregar água de qualidade, obviamente que você vai precisar tratar o esgoto de acordo com as regras ambientais. Isso para mim é algo indiscutível. Agora, sobre tarifa, o que a tarifa paga, o que a tarifa não paga. Se você fizer um levantamento, e eu faço isso, se você pegar essas três públicas aqui, que estava na apresentação, e as outras, e você fizer uma conciliação do que pode e o que não pode, você vai ver diversas situações dependendo da região, da agência reguladora ou do estado. Então, se você pegar a agência reguladora do Ceará, pegar a agência reguladora de São Paulo e lá de Minas Gerais, cada uma vai pensar de uma forma do ponto de vista de o que a tarifa precisa pagar. Por exemplo, ela vai ter lá uma regrinha de glosas para dizer, eu não te pago isso. Ah, se você gastar nisso, é problema seu. Tire lá da rentabilidade do seu acionista ou de uma outra fonte, mas isso aqui não vai para a tarifa. Quando a gente olha isso, é diversificado. Algumas coincidem, outras não. Uma pode, a outra não pode. Enfim, então a gente precisa de um regramento para ficar claro. Porque ficando claro, e aí eu acho que todo mundo precisa aprender regulação em companhia estatal. Todo mundo. No privado, todo mundo entende regulação. Porque se não entender, vai se dar mal. E nós, no público, a gente tem um pouquinho do histórico de um modelo, é uma percepção minha, tá? A gente é meio autárquico, ou foi durante muito tempo. Porque a gente estava nos municípios, dominava os municípios. Agora a gente está numa realidade, nós somos uma concessionária, que precisa ter contrato e que tem obrigações. Ficou um pouquinho diferente. Então, se nós somos concessionária, temos contrato, precisamos ter tarifa, temos obrigações, precisamos saber de tudo isso. E tem gente que não sabe. Entendeu? Tem gente que não sabe, acha, não, estou de boa aqui e tal, estou recebendo meu salário. Não vê que essa é uma complicação. Então, para mim, tarifa é fundamental. E, obviamente, tem uma outra situação que eu acho que precisa acontecer, é o velho discurso que a gente tem. É obrigado ou não é obrigado a usar a rede pública de saneamento? Água e esgoto? É obrigado, está na lei. Mesmo que não tivesse na lei, a gente podia pensar, para que o Estado, seja direto, com sua concessionária ou através de uma concessão com o privado, vai fazer uma rede pública para as pessoas não se interligarem? Era melhor não fazer e deixar cada um se virar individualmente, concorda? Mas se eu estou aplicando um dinheiro, precisa ter interligação. A interligação na água é para quê? Não vamos olhar do ponto de vista econômico, vamos olhar do ponto de vista de saúde.
Se você está consumindo aquela água e é uma água de qualidade, menos problema de saúde para a população. Se você está consumindo uma água que ninguém sabe a procedência, você pode ter ali um grande problema de saúde. Então, o sistema público é para isso, inclusive para dar o melhor controle. O esgoto, a mesma coisa. Imagine o Estado fiscalizar individualmente cada pessoa como está sendo a destinação do esgoto. Não vai fazer. Tem que ter um sistema público para ter um melhor controle. Se todo mundo precisa interligar, por que, que não se interliga? E é uma realidade no país. Não se interliga. É de norte a sul. Não se interliga. Tem uma parte que se interliga? Sim. Lá no Ceará, nós temos cidade em que, onde tem rede, só 30% está interligado no esgoto. Ou seja, de 100 casas, 70 não estão interligadas. Isso gera uma tarifa individual mais cara. Porque se eu só tenho 30 interligado, os 30 estão pagando por todo aquele sistema. Se eu tivesse 100 interligado, a tarifa seria menor individualmente. Ou eu teria mais receita, chegaria numa margem melhor, faria mais investimento, pegaria mais recurso. Então, hoje, um outro ponto fundamental para qualquer companhia, até privado. Voltando na história das PPPs, né, de parceria com o privado, nós já temos lá no Ceará, quem venceu a nossa licitação de PPP, um contrato, são 2 contratos, os 2 somados dá 19 bilhões de reais para 30 anos, quem venceu foi a EGEA. Criou uma empresa lá no Ceará chamada Ambiental Ceará. Qual é a grande dificuldade? Convencer o pessoal a se interligar à rede de esgoto. E aí também entra um outro ponto. Quanto esse pessoal tem de dinheiro para pagar pelo serviço de esgoto? O Brasil tem uma desigualdade que a gente não precisa comentar. Então, tem cidades no interior do Ceará que, basicamente, todo mundo vive com um salário mínimo, cada família. Quando tem um salário mínimo. Como é que vai pagar por isso? Então, também está faltando uma questão de como subsidiar isso. E eu acho que precisa o Estado subsidiar isso, de uma forma geral. A União. Então, assim, não adianta a gente também só chamar o privado e dizer assim, faça. Aí o privado, tá, mas tem que ter uma tarifa adequada. Tá. Então, para eu lhe pagar, eu tenho que aumentar a tarifa aqui de quem ganha mais. E hoje, nós já estamos vendo alguns que pagam mais saindo do sistema. Tipo, a indústria. A indústria não é obrigada a ficar no sistema público. Então, quando ela compara uma solução individual para ela com o preço que ela está pagando para a concessionária, ela sai. Nós tínhamos um cliente lá no Ceará que ele fez essa conta e saiu. O que significa isso? Que à medida que o preço dele aumenta, ele vai saindo, porque ele compara com a solução individual. Ao mesmo tempo, quando ele sai, eu deixo de ter aquela receita que estava subsidiando alguém. O que vai acontecer? Vai aumentar para os demais. Então, também vai ter essa capacidade ou essa avaliação, até como, vamos chamar de custo de oportunidade. Então, assim, tem que ser tudo isso pensado, mas para não fugir muito, fundamentalmente, a gente precisa ter tarifa justa, precisa ter todo mundo interligado. E talvez todo mundo interligado a gente só consiga com a implementação da tarifa de disponibilidade, que é o que veio com a lei, que você pode cobrar depois de obviamente, de uma regulamentação. E aí, se você tem que pagar e não vai usar, acredito eu, e todo mundo está acreditando nisso, que todo mundo vai se interligar, porque já que tem que pagar, é melhor se interligar e ter a prestação do serviço de forma adequada. Na esperança, então, para as coisas agora tomarem um ritmo mais célere, né? Especialmente na ANA, e a gente ter a regulamentação adequada. Silvia, a gente falou muito de investimento aqui, né? Capacidade de investimento, e capacidade de investimento também depende de várias questões, né? Depende de quanto é os juros, depende de quanto é o risco, depende de como estão as condições do país, né? E algumas coisas elas determinam em termos macroeconômicos, né? A taxa de juros, o fiscal. Como você vê esse ambiente para a gente ter melhores condições de crédito, de financiamento dos negócios este ano? Bom, eu acho que a gente está num ano que é em vários aspectos melhor, né? Acho que do ano passado, isso acho que não é só Brasil. A gente conseguiu, né,
pelo menos uma parte importante, combater a inflação. Eu acho que isso não é só o Brasil, né? O mundo inteiro tem mais sincronia que a gente diz, né? O momento atual do Brasil em relação ao mundo em combate à inflação. Acho que tem notícias boas, positivas, que nós conseguimos combater a inflação e conseguimos iniciar esse corte de juros, né? Claro que isso vai depender também de questões internacionais. A gente tem acompanhado um desafio maior, né, no combate à inflação lá fora, e isso acaba limitando um pouco também de países emergentes em geral. Então, esse ciclo ele depende de questões externas. A gente não pode fazer nada em relação a isso, infelizmente, mas a gente pode fazer muito a nossa parte. E a nossa parte, ela depende de alguns aspectos, né? Primeiro, que eu acho que tem gerado um pouco mais, né, de talvez ruídos, e que pode vir a prejudicar um ambiente mais favorável, porque a gente sabe que uma parte do investimento ele vem melhor com essa queda de juros, então acho que a expectativa esse ano ela é melhor, né, independente aí, enfim, de questões mais que podem prejudicar mais essa continuidade desse cenário mais otimista. Eu acho que já existe uma retomada cíclica, a gente gosta de dizer, a gente já tem visto esse aumento de investimentos, né, e pelo fato de estar redução da taxa de juros, mas eu acho que tem muitos ainda limitações. E um primeiro aspecto que, infelizmente, né, a gente está aqui a todo momento tentando pensar o melhor uso dos recursos públicos, a gente ainda tem esse problema fiscal, que a gente tem déficit, né? Então, se a gente fosse colocar lá nos resultados, o governo tem muita dificuldade ainda de fechar as contas, né? Então, toda vez que você fecha, você tem que se endividar, você tem um aumento de dívida, né? E você tem um custo desse endividamento que é muito alto ainda no Brasil. Então, a dificuldade é que a gente está no meio de reformas que tentam melhorar a arrecadação, mas infelizmente a gente corre atrás da arrecadação, mas as despesas vêm numa velocidade muito grande. E a angústia que a gente tem em relação ao Brasil é que tem tantas carências, né? Eu acho que o saneamento aqui mostra essa carência da necessidade, né, do poder público, né, da política pública olhar também, né, a gente se preocupa muito em tarifa social para energia, educação pública e tudo mais. Saneamento deveria ser colocado no mesmo rol de prioridade, né, de uma necessidade realmente que tem que ser universalizar, ou seja, as pessoas precisam ter acesso e muitos não vão poder pagar. Então, acho que é necessário sim um subsídio, isso está muito claro. A questão é que a gente não tem recursos, né? Tem limitação de recursos. E aí, quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente arrecada muito já, né? A gente tem uma carga tributária de quase 34% do PIB, próximo de países ricos, né? Do país OCDE. Então, assim, a gente gasta mal, né? Se a gente está falando, a gente não tem um país que ainda não tem saneamento, tem problemas na saúde, problemas na segurança pública, e a gente já arrecada como um país rico, a gente tem e isso que eu acho que a gente tem que colocar, porque mesmo que a gente consiga melhorar a arrecadação, tem várias questões aí que são importantes que o governo tem colocado, a gente tem que usar melhor esses recursos públicos, porque há sim, né, uma carência muito grande ainda de recursos públicos para, né, para questões básicas da economia brasileira. Então, não estão sendo atendidos. E então, assim, eu acho que essa questão fiscal acaba, primeiro, atrapalhando, né, essa queda dos juros que vai, enfim, dificultar esses investimentos privados, né, e o custo do capital continuando sendo alto é ruim, né, para uma perspectiva mais favorável de médio e longo prazo para esses investimentos. E segundo, enquanto a gente não conseguir equacionar 100% e conseguir organizar melhor esses gastos públicos de uma maneira mais eficiente e menos político, né, eu acho que a discussões, né, eu sempre desejei, né, que todas as decisões, independente, né, de qual atuação, fosse extremamente técnica, né, porque se a gente tivesse uma discussões técnicas, seria muito claro onde o recurso deveria ser alocado de uma maneira muito mais eficiente. E nesse aspecto, eu acho que a gente já fez muitos estudos, né, tem um documento do Banco Mundial de 2017, Ajuste Justo, né, como a gente deveria usar os gastos públicos para melhor eficiência e redução de desigualdade, né? Aqui não é só a questão de eficiência, é de desigualdade também. Então, assim, é muito claro que a gente gasta muito mal, mas essa agenda é difícil, né? A gente vê
Gasto é vida, né? Como a gente gosta de dizer, todos queremos gastar, só que tem restrição. Então, eu acho que essa preocupação, né, que tem colocado aqui, né, os dois presidentes aqui, eu acho muito bem colocado como um gestor público, olhando, né, a questão da eficiência também da empresa pública, essa mentalidade deveria se estar em todos os lugares, né? Que se a gente tivesse essa mentalidade a todo momento, todos os gestores públicos, né, no executivo, no legislativo, a gente poderia ter uma melhor recursos sobrando para as boas políticas públicas. Então, acho que essa que a gente ainda tem uma certa imaturidade, talvez, né, de como usar os recursos públicos, porque no fundo é isso. Se a gente vai precisar disso, a gente vai precisar, alguém vai ter que pagar a conta, né? Então, a gente poderia alocar melhor, né, os recursos e poder ter enfim, uma tarifa justa, com certeza temos que pagar pelos serviços, mas eu acho que um pouco dessa crítica que as pessoas têm, a sociedade tem em pagar tarifas justas, porque elas acham que não estão sendo bem utilizadas aquele recurso público, e isso é ruim também como a sociedade como um todo. Quando a gente vê o resultado, eu acho que é muito mais fácil o convencimento, né? Então, vendo os serviços, né, sendo bem conduzidos, né, você fica com mais, enfim, mais disponibilidade. Então, falta um pouco mais essa conectar melhor, né? Onde está sendo alocado aquele recurso e se ele está trazendo retorno. E recurso público é de todos nós. Então, acho que a gente tem que ter essa agenda de melhor uso, até porque tem muitas demandas. Eu acho que essa demanda do saneamento, ela continua demandando mais recursos públicos e a gente, infelizmente, ainda temos essa limitação, digamos, de recursos, né, porque a gente ainda está, né, num momento fiscal complicado. Então, a gente não pode esquecer que isso não basta mais, não dá para endividar mais, esse é o ponto. Nossa, só faltam 20 minutos para esgotar nosso tempo. E pior que tem que ser cravado, porque presidente da ESB tem agenda nacional, né? Então, o Galeão, daqui para o Galeão, né, senhor Nori? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer perguntas aqui, ok? E aí, eu vou encaminhar, então, as perguntas, uma para cada palestrante, e aí já pedindo as considerações finais, então, para a gente ser mais estreito, estreito não, que horror, ser mais conciso, e aí, no final das contas, então, a gente poder participar e todo mundo participar e fazer pergunta. Eu queria fazer uma pergunta a Neuri, poderia fazer também ao Balon, mas eu quero fazer a ele. Basicamente, por que que existe essa cultura de que o privado é melhor? Para mim, e é um ponto natural, que saneamento é saúde. Se fala há anos de que cada real investido em saúde, em saneamento, se economiza 5 na saúde. A amostra dos lugares aonde foram privatizados mostra justo ao contrário. Há uma ineficiência, por exemplo, a SEDAI tem metade dos funcionários que só a EGEA tem hoje. Ou seja, a EGEA hoje é parte do que a SEDAI fazia. São 3 empresas. Então, realmente, em termos de eficiência, eu acho que o público sabe melhor. Neuri, gostaria de comentar agora? Bom, eu não tenho muito e não faço parte assim de uma cultura de que o privado é melhor ou faz melhor. Eu não vejo assim. Se a gente pegar o histórico, a gente vai ver em nível Brasil que ninguém chegou à universalização na sua magnitude. Obviamente que se a gente pegar em algum estado, algum município vai estar universalizado, mas no geral não. Então nem o privado universalizou até agora, nem o público universalizou até agora, certo? O que eu acho que a gente tem que começar a pensar é como universalizar. E aí, dentro de tudo que a gente discutiu aqui, a gente tem que ponderar uma série de situações. Em diversos estados hoje, você não tem, por exemplo, o que a Silvia falou aqui de conexão para saber se o serviço está bom ou ruim, se a pessoa considera ou não adequado aquele serviço, porque ao longo do tempo nós não investimos. Nós quem? Todos nós.
o setor público não investiu. Aqui no Rio de Janeiro, certamente, muita rede está instalada e não estava conectada a alguma estação de tratamento para dar a destinação adequada. Aqui no Rio de Janeiro, provavelmente, muitas áreas era de difícil acesso em virtude da condição social. Lá no Ceará, nós temos diversas situações em que, do ponto de vista social, também tem uma dificuldade. Então, se a gente não conseguir investir, não vai funcionar. E aí vai depender se o empregado sabe mais, se é especialista, se é o público, se é o privado. O que eu estou percebendo para o futuro é que a gente tem que ter mais investimento, investir mais em inovação, automação. Eu vim aqui e a gente tem que procurar o que é melhor em todos os lados. E nós temos muita coisa boa no lado público e também temos muita coisa boa no lado privado. Eu vim aqui no Rio de Janeiro há uns meses atrás, eu vim olhar águas do Rio, para conhecer um pouco de toda a automação, o sistema integrado deles de rotas e de prestação de serviço dentro da cidade. Um programador lá atende 46 equipes, porque eles resolveram investir em inteligência artificial. Ou seja, o operador deles lá, o programador, para direcionar a equipe, só vai direcionar naquela que deu algum probleminha na inteligência artificial. Nós, enquanto público, ao longo do tempo, e isso também era papel do Estado, a gente precisava empregar, precisava de gente. O setor privado está vindo e está investindo em automação, em inovação. Em que mundo nós vamos chegar? Não sei. Porque se a gente precisa de um mundo para as pessoas e a gente não tem emprego para as pessoas, eu não sei em que mundo nós vamos chegar. Mas hoje em dia, está na nossa casa. Hoje em dia a gente compra tudo pela internet. Ninguém vai mais em loja. E o emprego das pessoas? Então a gente está indo para um cenário, e eu acho que começa a valer a partir de agora, porque quando a gente faz uma análise retroativa, não vai funcionar. Eu vi uma matéria aqui do Trata Brasil dizendo, se a gente usar tudo do histórico do SNIS, a gente vai demorar 140 anos para universalizar. Sim, vai. Se a gente fizer igual, não vai universalizar, porque nós fazemos isso há 50 anos e não universalizou. Tem que fazer diferente. Então eu prefiro olhar assim, o que a gente precisa fazer hoje para atingir. Por isso que eu falo, a gente precisa de repensar tudo. Obviamente, tem muito público bom, tem privado bom, mas obviamente tem muito público que não está bom e tem muito privado que não está bom. Essa que é a realidade. E eu falo isso, e às vezes algumas pessoas até lá no Ceará não me entendem bem, e eu sou empregado público lá da CAGES, passei no concurso lá de 2001. Mas a gente precisa evoluir. A SEDAI precisa evoluir, a CAGES precisa evoluir. Se a gente pegar a maior hoje do país estatal, que é a Sabesp, precisa evoluir. Se você for visitar a Sabesp, você vai ver vários processos dela que precisam ser melhorados. E eu acho que um ponto fundamental hoje para toda estatal, para se manter, para fazer o que precisa, porque assim, se você fizer o que precisa, não vai ser privatizado. E se a gente pegar uma realidade, toda companhia estatal contrata privado para prestar serviço. Toda. Por exemplo, lá no Ceará eu vou fazer obra. Eu não faço obra, eu contrato uma construtora. Lá no Ceará eu vou fazer leitura de hidrômetro. Eu não faço leitura, eu contrato uma prestadora de serviço para fazer leitura de hidrômetro. Lá no Ceará eu vou dar manutenção a uma rede que quebrou na rua. Não, ninguém faz isso. A gente contrata uma empresa de engenharia para dar manutenção. A gente é gestor de contrato dentro do público e a gente tem que ter a melhor condição. E eu acho que essa é a nova realidade. Vamos brigar contra isso? Não sei se... Eu acho que é uma briga muito, muito difícil. Acho melhor a gente começar a achar o nosso novo espaço enquanto público. Porque vai ter o espaço para o público, vai ter o espaço para o privado. Porque no fim, pessoal, quem vai pagar a conta somos nós. Ou a gente paga com tarifa, ou a gente paga com o
recurso lá do governo que já é escasso, e é por isso que não funciona. Se a gente não melhorar a instituição, a gente não pega o dinheiro, não faz o investimento, fica todo mundo dizendo que o público não é eficiente. Então, a gente precisa mudar esse cenário. Se a gente não mudar esse cenário, dificilmente a gente vai emplacar qualquer discurso de melhoria ou de evolução do setor de saneamento. Perfeito. Vamos então aproveitar nossos 10 minutinhos finais. Reinaldo, posso lhe deixar por último, então, para como anfitrião também fechar com suas considerações? Ou perfeito. Então tá ok. Silvia, vamos lá. Essa semana a gente está falando de super quarta, está falando de como é que vai os juros, o que vai afetar crescimento, otimismo, pessimismo. Conta aí um pouquinho mais agora de curto prazo. Bom, eu acho que a gente tem visto, né, dados de atividade melhores, eu acho que essa é uma boa notícia, mercado de trabalho. A grande preocupação que a gente tem é se a inflação vai de fato ceder, né? Eu acho que esse é um grande dilema, né? Que todos nós queremos crescimento com inflação baixa e juros baixos, né? Eu acho que isso que a gente deseja. Então, acho que a gente está num caminho ainda bom de capacidade, né, de ter independente do número do PIB desse ano, eu gosto de dizer que é um PIB melhor do que foi ano passado, apesar do número ter sido alto, que a gente dependeu muito da agropecuária, eu acho que a retomada do investimento é grande preocupação, porque ano passado o investimento contraiu, né, então não podemos dizer que foi um ano bom. Quando o investimento, acho, contrai, a gente tem que ficar... Qual que é a função, né? O que a gente pode pensar para o futuro se a gente não está investindo, né? Então, acho que essa questão do investimento ela tem que ser, né, tem que ser primordial, até porque para a gente construir o futuro. Então, acho que esse é um aspecto que tem boas notícias, mas a gente precisa ainda ter um caminho aí, né, que a gente diz, para finalizar esse processo de controle de inflação e queda de juros, né. E a questão fiscal é que me preocupa mais, porque a gente está um ano eleitoral, né? A gente sabe que todos querem gastar mais, todos que eu digo, né? A gente vê isso muito no Congresso, então essa é a grande preocupação. Mas eu acho que ficou muito claro aqui, né? Só para falar brevemente aqui, né, das minhas palavras finais desse evento, primeiro, né? Eu acho que o falso conflito entre público e privado, a discussão é de como a gente pode, né, gerar melhores resultados usando melhor os recursos, né, e inovando, né? Eu acho que essa é uma questão importante, né, de poder utilizar as novas tecnologias para gerar esses melhores serviços, né? E até, claro, a dúvida aí que o Neuri colocou, né, como vai ter, né, emprego para todo mundo? Isso é uma discussão de política pública mesmo, eu acho que essa é uma discussão, por isso que o governo tem que ser eficiente para poder, de alguma forma, agir onde precisa, até porque vai ter demandas, né? A demanda social, né, de pessoas a questão de requalificação de mão de obra, imagina, né, envelhecimento da população, né, a gente tem que gastar mais com saúde, então, assim, o Estado é extremamente importante, né, ou como regulador, ou como, né, provedor daqueles serviços essenciais, segurança, saúde, então, acho que o grande mote aqui é fazer o melhor uso possível dos recursos públicos, porque há carência, há necessidade, independente, né, de você, de qual local que você está como gestor público, é essa que é a grande mensagem. Eu parabenizo, né? Eu acho que todos os gestores públicos que conseguem fazer o melhor trabalho. Então, acho que é parabéns que a essa grande nossa função, né? Mostrar que é possível, sim, melhorar e colocar isso como na agenda do dia e contribuir para o debate, um bom debate, né? Um debate que constrói e que vê as possibilidades. É isso, parabéns. Então, tá bom. Quem quiser saber mais das perspectivas, então leia no Boletim Macro, que mensalmente a Silvia Matos está escrevendo lá. Boletim Macro do IBRE está lá no portal. Senhor Neuri, achou que estava perguntando coisa difícil, né? Mas o pessoal aqui no YouTube também não deixou barato, não. Olha, mas agora vai ter que ser sucinto, assim. Eu agradeço a participação das pessoas fazendo perguntas no YouTube. Eu vou ser sintética aqui com algumas. A Vivian Gomes perguntou a respeito de desafio de atender o saneamento rural. Não era exatamente o tema desse webinar. Eu sei que a própria ESB tem até documentos, notas técnicas a respeito do trabalho. Então, se o senhor Nori quiser fazer algum comentário breve, eu agradeço. Bom, o Wilton Surrete, desculpa se eu não falei direito o seu sobrenome, pergunta exatamente, né, como a situação atual das companhias de saneamento pode comprometer os esforços de universalização até 2033.
E Felipe Roberto, da Agência Tocantinense, pergunta o seguinte: a gente tem muita expectativa, todo mundo agora meio está questionando a possibilidade real de universalização até 2033, né? Então, ele fala assim, não chegou a hora de a gente assumir isso, fixar que, enfim, dezembro de 39 seria mais razoável, que aí a gente reformularia melhor essa política para alcançar a universalização? Essas são as perguntas e as considerações finais, então. São mais difíceis ainda. Bom, sendo rápido, que acho que já estou tomando aqui muito tempo, essa questão de saneamento rural, às vezes a gente fica brincando um pouquinho, não com a situação, mas com alguns pontos que são discutidos. Obviamente que o saneamento rural não precisa ser um modelo de saneamento similar ao que a gente tem no urbano, a gente tem que pensar algo mais simplificado. Nós temos pessoas com mais necessidades, né, principalmente financeiras, e obviamente é um setor que precisa de mais recurso público. Se a gente pegar na sua grande maioria aí das companhias estatais, dificilmente você tem contrato com algum município que contempla o setor rural. Se você pegar o privado, a mesma coisa. Então, tem se preocupado mais hoje no país com a parte urbana, onde tem a concentração maior de pessoas. E se a gente pegar a lei 14026, você vai achar pouquíssima coisa sobre saneamento rural. De fato, saneamento rural precisa ter aí uma agenda mais forte. Nós tivemos um seminário em Fortaleza sobre saneamento rural, e aí o estado do Ceará, se vocês olharem, vocês vão ver que a gente tem uma boa referência inclusive mundial para saneamento rural. E foi um representante do Ministério das Cidades lá. E ele disse, Neuri, eu tenho que levar aqui para a secretária Miriam o que eu estou vendo aqui no Ceará. Porque precisa ter o Estado nisso. Mais ainda. Saneamento rural lá no Ceará, nos próximos 4 anos, o Estado vai investir 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Financiamentos com o Banco KfW, Banco Mundial e recurso próprio. O PAC tem 480 milhões de reais para todo o Brasil. Não dá para nada. Só o Ceará vai investir 2 bi, com recurso do próprio Estado. Não faz o menor sentido o governo federal sair com um financiamento para o setor rural de 480 milhões de reais. Está longe, né? Não serve nem para um estado. Então, assim, o saneamento rural precisa ser totalmente repensado e ser colocado na agenda, porque, de fato, é para uma população mais carente e a gente precisa de um recurso não oneroso, porque tem que ser uma tarifa muito módica, tá? Lá no Ceará, a gente utiliza até uma instituição, não governamental, uma associação, chamada SISAC, que é Sistema Integral de Saneamento Rural, que o Estado faz os investimentos e eles vão lá e operam, ou seja, cobram uma tarifa basicamente para operação e não para remunerar capital ou outras coisas. Enfim, tem que ser repensado. Em relação aos outros pontos, e principalmente essa agenda para 2033, é o que temos. Está posta. Obviamente, a gente já tem escutado muito se falar que, como a legislação é de 2020, nós já estamos em 24, vamos ter já em julho 4 anos, e a gente não cresceu o que devia nesses 4 anos para se chegar na universalização até 2033. A gente tem esse ano e o próximo, no máximo, para reconduzir esse caminho. Se a gente não conseguir fazer isso, vai ser difícil chegar. Mas eu acho que não cabe uma rediscussão agora para algo lá adiante. Obviamente que o setor público precisa estar atento a isso e discutindo como não ficou na reforma tributária, como não considerou o saneamento como um setor da saúde pública, enfim. Mas a gente vai ter que retomar certamente essa conversa em breve.
Perfeito. Agora, Aguinaldo, já agradecendo de antemão o espaço, a oportunidade. Essa pergunta estava valendo para os dois presidentes, tá? Então, se quiser contribuir, mas eu gostaria, especialmente, além das suas considerações finais, falar um pouco a respeito dos resultados da eficiência da SEDAI dentro do objeto dela de atuação, né? E quais as perspectivas, então, quais os desafios que vocês têm, qual é a agenda deste ano? Bom, falando primeiro da SEDAI, o processo de concessão como um todo, ele colocou, ou tem a perspectiva de colocar o saneamento no estado do Rio de Janeiro em outro lugar, na medida em que esta agenda da universalização ela já está contratualizada, né? Se a gente vai conseguir chegar e os resultados dos contratos que estão postos vão ser alcançados, vai depender agora de como se fiscaliza os serviços das concessionárias, como é que é o nosso ambiente regulatório, como é a macro política econômica, mas a gente já está contratado. Do lado da SEDAI, o que restou a competência dela, que é produzir água, nós pudemos, a partir do ano passado, do ano anterior ainda, do ano passado, deste ano e dos próximos, investir algo que anteriormente não era investido nos sistemas de produção. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos investindo na reforma dos sistemas existentes atualmente, cerca de R$ 1 bi no sistema Guandu e nos outros menores sistemas, que é algo que dá mais resiliência, que a gente passa a ter menos parada, a gente consegue tratar melhor a água, a gente se conforma às portarias que estabelecem quais são os índices de qualidade da água, e aí consegue fornecer água de melhor qualidade. Nós temos a construção de outras estações de tratamentos para que também se conforme a qualidade da água às dimensões das portarias dentro do prazo de 5 anos. Então a gente está construindo aí mais 3 ETAs, que a água ela não era tratada com todo o processo de filtração, ela é tratada ainda nessas estações só com cloro, e aí então nós vamos possibilitar, além de ter maior estabilidade para o sistema, porque a gente não depende, com as chuvas a gente passa a ser mais resiliente, e também um tratamento de mais qualidade. Isso só foi possível porque a empresa, antes ela tinha que cuidar de todo o sistema e tinha um investimento muito baixo. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, antes da concessão, a SEDAI tinha investido, o ano que mais investiu foi 350 milhões, nós, no ano passado, já investimos só no sistema de tratamento 350 milhões. Ou seja, o nosso investimento é um pouquinho mais que isso. Se o nosso investimento hoje só no sistema de tratamento de água já é maior do que aquele maior investimento que a SEDAI tinha para todo o macrosistema. Então, isso demonstra que, de alguma maneira, a concessão ela reorganizou o saneamento no Rio de Janeiro e possibilitou tanto o investimento privado quanto o investimento público. No caso da SEDAI, a outorga que foi paga pelos ativos e continua sendo paga ainda, a gente tem uma discussão sendo feita com o Estado, mas houve um adiantamento, e aí o dinheiro em caixa é o que está possibilitando isso. E a nossa perspectiva é, com a equacionalização da nossa despesa operacional, a gente conseguindo ter resultado operacional, é que todo o caixa gerado a partir de agora ele possa ser adicionado à nossa disponibilidade para investimento. Então, a expectativa é que esse ano, como eu disse anteriormente, a gente já tem esse resultado positivo, e daí para frente uma estabilização na receita operacional, e tudo que a gente puder gerar é de caixa para investir nas estruturas. Como última consideração, acho que esse debate aqui é extremamente essencial. Me parece, eu acho que essa pergunta sobre o marco, as metas que estão postas até 2033, ele só nos leva a refletir em que estado nós nos encontramos. O país como um todo, com todas as suas diferenças regionais, com todos os desafios que estão postos, cada um dentro da sua realidade, mas como é que a gente consegue mudar o status quo. Nós vamos ter condições de mensurar um pouco melhor a partir da consolidação dos dados desde 2002, 2003, 2004, 2005, para ver o quanto nós conseguimos avançar, mas a verdade é que, aparentemente,
não se avançou tanto quanto nós gostaríamos ou quanto nós precisamos para universalizar o sistema. E aí é um pouco dessa reflexão, né? Onde que nós continuamos tendo problema e em que medida a gente pode melhorar esse desempenho. E aí eu chamo a atenção mais uma vez para que, como que, independentemente dos arranjos, público, privado, parceria, concessão, PPP ou uma participação maior do capital privado dentro das empresas públicas com uma governança melhorada, independentemente de qual modelo, a gente precisa buscar eficiência, porque sem eficiência e sem porque a eficiência ela vai possibilitar o investimento, a melhora na ampliação dos sistemas e a melhora na ampliação dos sistemas, a busca pela universalização. Então, acho que assim, qualquer que seja o debate que a gente faça aqui é sempre como é que a gente otimize, como é que a gente melhora o desempenho do setor de saneamento como prestação de serviço finalística para a população lá na frente, e com isso a gente tenha ganhos de escala. Acho que é o principal desafio nosso no debate público que vem sendo feito a respeito do setor e do sistema, e acho que esse tipo de discussão que a gente está promovendo aqui só contribui para isso e chama a atenção de como é que a gente vem fazendo e como é que a gente pode melhorar. Obrigada, Aguinaldo. Como a gente pôde ver, né, a agenda é ampla, perguntas complexas, mas o melhor é contar com a generosidade desse debate para que enfrentemos as perguntas mais bem informados, né? Acho que é daí que vai sair um resultado positivo. Eu agradeço novamente o convite para moderar este evento, à ESB, agradeço ao Neuri, à Silvia e ao Aguinaldo pela participação, e até um próximo, então, webinar Diálogos Estratégicos. Bom dia.